Olá, o meu nome é Sara Almeida e sou coordenadora da iniciativa Voice Leadership. Esta iniciativa pretende apoiar pequenas e médias empresas a tornarem-se mais competitivas através da aquisição de conhecimento e promovendo também o acesso a uma rede de contactos relevantes para apoiar o seu crescimento. Para além do programa formativo presencial, a iniciativa conta também com conteúdos complementares que pretendem explorar temas muito específicos de interesse para as PME. Hoje temos connosco a Cristina Duarte, Digital Product Experience Leader com mais de 25 anos de experiência, alguns dos quais em contexto de PME e desde 2010 em multinacional, sendo os últimos 7 anos em funções globais. Nos últimos anos, a sua área de especialização é o marketing digital, em particular com a experiência digital dos clientes a nível global. Cristina, em primeiro lugar, muito obrigada pela tua presença aqui no estúdio da Nova SBE para esta conversa. Vamos falar sobre dados e sobre modelos de negócio orientados a dados. Portanto, a minha primeira pergunta aqui está relacionada com os desafios. Portanto, quais são os desafios e as oportunidades, para termos aqui os dois lados, associados à monetização dos dados das empresas? Bom dia, Sara, obrigada. Pois, as empresas têm muitas oportunidades e também muitos desafios associados. Mas uma coisa importante dizer, relembrar, que as empresas sempre tomaram decisões com base em dados. Sejam elas de uma forma talvez pouco formal, talvez menos sistemática, mas hoje em dia, com o surgimento da inteligência artificial generativa, como o caso do ChatGPT, cada vez mais precisamos tomar decisões baseadas em dados e termos uma forma, uma abordagem muito mais estruturada de como é que vamos tratar esses dados e o que é que vamos fazer com eles. Os negócios, para crescer, precisam de saber o que é que está a passar, não é? Seja qual é o volume de vendas, seja qual é a forma como os seus clientes interagem com a sua empresa. E pensa sempre, é preciso um orçamento muito elevado, muitos recursos para poder recolher dados, para podermos analisar dados. Não é bem assim. Há ferramentas no mercado que permitem ajudar e o que é que os dados podem dar às empresas? Portanto, os benefícios são ser capaz de tomar decisões baseadas nos dados, decisões que são com base em informação fidedigna e deixam de ser só no instinto ou na opinião, porque alguém disse qualquer coisa ou porque parece que, mas não é bem assim. O que nos ajuda a melhorar a eficiência, reduzir riscos e aumentar, o objetivo é sempre aumentar o nosso volume de vendas. Permite também a personalização do atendimento ao nosso cliente, seja ele que atendimento for, seja um atendimento online ou seja um atendimento mais personalizado através de um call center, mas porquê? Se nós entendermos melhor o que é que os nossos clientes pretendem e sabermos quais são as suas necessidades, aí conseguimos responder corretamente ao que eles precisam e encontrar aí oportunidades de melhoria. E também oportunidades de melhoria e oportunidades de negócio novas que até não tínhamos pensado antes. Otimização das operações também. As empresas, sejam elas grandes ou pequenas, têm os seus próprios processos. Tem o processo de compra, o processo de vendas, o processo de interação com os clientes, o processo de suporte, seja ele qual for. Muitas vezes os processos não estão otimizados. E há sempre uma possibilidade, um potencial de otimização que podemos aproveitar. Se tivermos dados sobre esses mesmos processos, conseguimos olhar para eles e decidir o que é que vamos fazer de forma a torná-los mais eficientes, portanto, mais produtivos. Claro, existem imensas ferramentas para isso, mas há dados também simples que já são recolhidos na empresa, mas que muitas vezes nós não estamos a olhar para eles. Exatamente. Outra questão também é o objetivo de crescer a receita. Portanto, com dados podemos saber que mercados é que estão interessados, que tipo de clientes é que estão interessados e então aplicar estratégias para aumentar essa mesma receita. Temos também uma vantagem competitiva em relação a outros concorrentes. Porquê? Se nós conhecermos bem os nossos dados e sabemos tratá-los, podemos não só utilizá-los para nosso benefício interno, mas também podemos utilizá-los para os monetizar, ou seja, torná-los uma fonte de negócio para a nossa empresa. Ok. Dou um exemplo, por exemplo, um tipo de serviço que tenha uma subscrição,
que hoje em dia se calhar só tem um tipo de subscrição, se eu souber analisar bem os dados dos clientes, de utilização, de renovações, eu posso criar diferentes tipos de subscrições, como o prémio, ou andar, sei lá, renovar o contrato por um ano, ou só renovar com um benefício A e B, depois renovar por 2, ter mais benefícios. Tudo isso pode fazer. Como, por exemplo, quando nós compramos um eletrodoméstico, muitas vezes temos a garantia durante 2 anos, mas depois até nos sugerem verdade. aumentarmos essa garantia. Portanto, são coisas assim que podemos utilizar. Com base nos dados, podemos fazer propostas que melhoram a nossa competitividade. Esse exemplo exatamente, é excelente. Não há nenhuma coisa que nós compremos hoje em dia que não nos recomendem aumentar a garantia. E depois há sempre várias opções, não é? Mais 1 ano, mais 2 anos, mais o que é que seja. Sim, e há muitos, por exemplo, no mundo digital, durante uma grande fase, e agora as empresas têm tendência a mudar um bocadinho o seu paradigma, havia muitas licenças de software que eram para a vida. Pois é. Ficava ali. Mas estamos a deixar de ter esse modelo para um modelo em que vai haver renovação. Mas a renovação de que forma? E com que custos para o cliente? E com que benefícios para o cliente? É isso que temos que esperar. Podemos ter vários tipos de benefícios, podemos ter vários tipos de licenças, e é assim que ganhamos um novo negócio também. Exatamente. Já ouvi falar neste tema das licenças e de software, já ouvi falar que, que há a opção de alugar. Ou seja, já não é preciso comprar a Sim, licença. tipo um aluguer, pode ser assim. Que é o que acontece, por Exatamente. exemplo, no negócio dos carros. Hoje em dia as empresas já não compram carros, já fazem rentings É a mesma da sua coisa, frota. exatamente. É um bocado por aí. Mas mesmo no mundo digital há imensos negócios que estão a transformar nesse sentido, porque é ali uma possibilidade de receita que não existia antes, porque uma licença perpétua, paga-se Paga uma e já vez, está. já está. Mas implica que a empresa tenha que dar suporte, que a empresa vai ter custos e não tem benefício ao longo do tempo. E não tem a receita depois a acompanhar esses Exatamente. custos. Exatamente. E como é que a utilização dos serviços baseados em dados impactam a operação comercial? Ora bem, o impacto os benefícios e o impacto na operação comercial tem muito a ver com a forma como é que nós analisamos os dados. Penso eu. Ou seja, eu, se conhecer os dados dos meus clientes, saber o comportamento deles, saber que tipo de serviços eles adquirem, sejam produtos ou sejam serviços à minha empresa, consigo direcionar as minhas equipas comerciais para aquilo que é importante. Ajudar também a crescer clientes que possam ter essa necessidade e, portanto, isso implica receita para nós. Entender bem o mercado em que esses clientes estão. Para isso eu preciso de dados, preciso de entender, preciso analisar que tipo de compras, preciso de analisar os seus comportamentos e assim poder desenvolver estratégias comerciais com as equipas comerciais para poder então fazer o crescimento do negócio. Isto é válido para qualquer operação comercial, serviços, produtos, Eu diria que é para tudo. B2B, B2C. Eu diria que é para tudo, sim. Exatamente. Sim. Aplica-se, pois, há claro, as estratégias são um bocadinho diferentes conforme o tipo, mas aplica-se a todos. E, portanto, aqui estamos a falar sobre impactar a operação comercial, mas esta operação comercial depois vai influenciar a restante empresa, não é? Esta utilização de serviços baseados em dados está só relacionada com a operação comercial ou podemos... Não, está baseada com todas as operações. Dou exemplo, hoje em dia as operações financeiras são todas muito digitalizadas. Exatamente. Pronto, é uma das influências da análise dos dados que permitiu também essa digitalização de toda a área financeira. Ok. Hoje em dia até já nem queremos ter faturas em papel. É verdade, é verdade. Já nos perguntam se queremos em papel ou não, ou seja... Exatamente. Portanto, esse é um dos exemplos. Há muitas empresas, pronto, no caso das multinacionais acontece muito isso, que têm as suas operações financeiras, a gestão de tesouraria, da gestão de faturação, noutros países, em grupos, não tem que ter no próprio país. Diria que numa pequena e média empresa não se aplica, mas hoje em dia os dados permitem, a utilização destes dados permitem muitas vezes a utilização correta desses dados e a análise correta desses dados, porque a parte analítica é extremamente importante também, para podermos transformar os nossos próprios processos internos.
Dizes que a parte analítica é muito importante, porque só ter os dados Sim, só ter os dados é é meio bom ter caminho andado. dados, mas não é suficiente. Muitas vezes porque os dados não têm, apresentam inconsistências, a sua qualidade não é melhor, portanto é preciso saber ler os dados, saber interpretá-los, criar ações que permitam melhorar a qualidade desses dados e então aí depois analisar os seus resultados e potenciar ou para novas formas de negócio, ou para novos mercados, por exemplo, onde nós não estávamos e temos interesse em ir, ou então até para a melhoria dos nossos processos internos. Ok. E qual é a tua recomendação para uma PME que esteja a pensar, que não use os dados muito habitualmente e esteja a pensar o que é que eu preciso de fazer? Para já perceber qual é que é o grande objetivo que tem. Ok. Para que lhe interessaria usar dados e que tipo de dados. Se for, por exemplo, para melhorar a satisfação do cliente. Eu até dou aqui um exemplo. Temos uma empresa em que analisamos os resultados do inquérito de satisfação dos clientes e verificamos que eles não estão muito contentes com a parte do suporte. Ligam para a empresa, estão sempre a muito tempo à espera ou então não lhe Ok. dão a resposta. Vou analisar qual é que é a percentagem, já que tipo de clientes é que têm satisfeito, qual é a percentagem e o que é que eles nos dizem. E a partir daí posso implementar. Não quero aumentar os meus recursos para estarem. Não posso ter 100 pessoas a atender o telefone. Exato. Então vou utilizar uma tecnologia como, por exemplo, o chatbot, que é uma tecnologia de inteligência artificial que permite ter uma conversa em tempo real entre o cliente, que é uma pessoa, e a máquina. E, portanto, coisas que às vezes são fáceis de resposta que ele não tinha que estar lá muito tempo à espera. E eu consigo guardar essa informação toda, não E é? Consigo conseguimos guardar essa informação essa toda. resposta. E o Exatamente. próprio chat, como é que chamaste? O chatbot. O chatbot vai sendo educado, não é? Vai sendo educado, sim, sim. Há depois algoritmos que vão educando, mas é uma das utilizações dos dados e que possam levar a novas aplicações na área do digital, nomeadamente a inteligência artificial. Exatamente. Cristina, muito obrigada. Estivemos aqui a falar sobre a utilização de dados. Ficou aqui na minha cabeça aqui uma frase que é apenas ter os dados não é suficiente. E isso fiquei a pensar nos recursos necessários para poder dar atenção a isto, não é? Como nós não podemos ter apenas só os dados e temos que os conseguir analisar, a parte analítica é muito importante. Que preocupações é que deve ter uma PME nesta questão analítica? Para já, a qualidade dos dados, também ter pessoas que sejam capazes, e pode não ter que contratar os recursos, pode ter parcerias com outras empresas para o Ok. ajudarem nesse âmbito, porque há pessoas que têm formação específica na análise dos dados, poderá ir por aí, mas é importante que também a cultura da empresa seja direcionada no sentido de que os dados, porque uma das coisas que nós verificamos é que há sempre uma reticência, mas os dados vão interpretar e vão ver isto e depois pode não ser assim. Há sempre uma resistência e tanto faz ser uma grande empresa como uma pequena empresa. Sim. E tem a ver com a nossa forma de ser. Temos que também ter essa vontade de querer utilizar os dados no bom sentido, obviamente, para potenciar e ajudar o crescimento do negócio. Mas precisamos ter sempre alguém que saiba interpretar dados, que saiba analisá-los e que tenha as ferramentas necessárias para o fazer. E às vezes essas competências já as temos internamente em alguém e se calhar Exatamente. podemos ir procurar. E dar-lhe ainda mais capacidades para poder utilizar melhor essas Exatamente. competências. Falaste também em vantagem competitiva, que fazer ter esta atenção aos modelos de negócios orientados a dados pode criar um benefício interno e também tornar-se uma fonte de negócio, não é? Isto de monetizar os Exatamente. dados, como por exemplo, deste o exemplo de quando vamos comprar qualquer coisa, nos perguntam se queremos prolongar a nossa garantia. Portanto, toda esta avaliação de dados deveria haver um objetivo de trazer mais dinheiro, não é? Seja via comercial, seja via corte de custos ou qualquer coisa que nos permita depois conseguir ganhar com isso. E a outra frase que marcou foi que as decisões já eram tomadas no passado com base em dados, mas neste caso tornam-se mais certeiras e não tão
com base em percepções, não é? Porque isto Exatamente. ainda há, hoje em dia, aqui uma mentalidade de que as coisas acontecem e eu acho que foi por aqui e se calhar os dados vão mostrar que a razão foi exatamente outra. Exato. Muito obrigada. Fica também um último tema, ou uma última chamada de atenção, que é a parte do saber exatamente porque é que nós estamos a fazer isto, qual é o objetivo por trás de querermos ter mais dados e tomar decisões mais baseadas em dados e a importância de estar na cultura da empresa, não é? Não pode ser uma coisa, se calhar, só na cabeça da liderança. Todos têm que ter esta cultura por trás. Muito obrigada. A Cristina é a nossa mentora, portanto, qualquer questão relacionada com este tema, podem falar com a Cristina. Se querem, de facto, desenvolver a cultura e a atenção no vosso negócio para estar mais orientado para dados, a Cristina pode ajudar com isso. Eu, de certeza, que vou olhar com mais atenção para a minha empresa. Acho que deveria ter aqui mais atenção e acho que a vantagem competitiva é, de facto, uma coisa que aqui ficou na minha cabeça. Muito obrigada. Até breve, até ao próximo podcast.